parábola do rico e de Lázaro. Gravado no dia 5 de fevereiro, às 20 horas e 15 minutos. Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a você que nos tem estimulado, que tem estado sempre nos assistindo, nos mandando e-mails, mandando os seus recados, os seus estímulos. Tudo isso faz com que nós tenhamos forças, disposição e vontade para o trabalho da verdade que liberta, em busca do que nos ensinou Jesus e em busca da revelação do Espírito da Verdade através da doutrina espírita. Nosso programa de hoje tem o objetivo de tentar esclarecer um pouco a você que nos assiste sobre as parábolas. Você sabe o que é uma parábola? De onde é que vem esse termo, parábola? Você sabe que esse termo não é um termo hebraico, é grego. A palavra parábola vem do grego parábole, ao lado, para ao lado. Bole, da informação, da mensagem. Portanto, a parábola no significado grego é algo em que você narra alguma coisa e tira daquela narrativa ou daquela história um fundo moral, um fundo espiritual, um significado para as lições da sua vida. Portanto, vamos hoje conversar sobre uma das parábolas de Jesus, mas antes, porém, vamos deixar claro para você que Jesus foi o maior contador de histórias de todos os tempos. As suas parábolas, os seus ensinamentos na forma de parábola, não foi igualado por ninguém. No judaísmo, que a palavra parábola vem do hebraico, machal, que é história, conto, narrativa, ou agadá. Agadá vem do verbo leagide, em hebraico, que significa dizer. Costumamos dizer nas nossas conversações, tagide li, diga para mim, ou tagide lo, diga para ele. Portanto, agadá é uma narrativa, uma história que é contada, e no primeira revelação, ou Velho Testamento, como alguns chamam, existem muitas parábolas, muitas histórias. Mas, na verdade, elas são informações que trazem uma verdade, uma mensagem espiritual. Tem uma pequena agadá, uma pequena história, uma pequena parábola judaica, que diz que quando as tábuas da lei de Moisés, depois da construção do primeiro templo em Jerusalém, elas foram trazidas para o templo para ser instalada no Kodesh HaKodesh, que é no Santo dos Santos, e essas tábuas da lei vieram puxadas por 2 bois. Mas toda cidade em que eles chegavam se fazia uma festa em comemoração à passagem das tábuas da lei por aquela cidade. E a Agadá, ou a parábola, a narrativa, diz o seguinte, que os bois começaram a se envaidecer e dizer, nós somos muito importantes. Toda cidade por onde nós passamos faz uma festa para nós. E assim foi, de cidade em cidade, e em cada cidade uma festa, e em cada festa os bois voltavam a dizer que eles eram importantes, porque onde eles chegavam, faziam uma festa para eles. Quando chegou em Jerusalém, fizeram realmente mais uma festa, colocaram as tábuas no canto sagrado do templo e sacrificaram os 2 bois em honra a Deus, que naquela época se fazia o sacrifício de animais no templo, que era para uma espécie de
louvor, de honra, de homenagem a Deus. Hoje já não é tão utilizado este princípio. E qual é a moral desta Agadá, desta machal ou desta parábola judaica? Que quase sempre nós nos enganamos com os nossos conceitos, com as nossas informações, com as nossas observações. Porque enquanto os bois se julgavam importantes, depois eles foram usados em sacrifício ao templo. Daí porque não devemos nos envaidecer nunca. Esta é a moral desta parábola ou desta Agadá judaica. Quando a gente pensa que está bem importante, ou dono da situação, ou acima de qualquer suspeita, nós poderemos estar sendo utilizados como instrumentos de Deus para a sua obra, para o seu projeto divino. Nós, na verdade, não devemos nunca nos sentir donos da verdade ou conhecedor de todas as coisas. Mas se você for no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o evangelho mais longo, mais didático, mais completo, é um evangelho que tem genealogia, nascimento, vida pública, paixão e morte e ressurreição de Jesus. Portanto, é o evangelho mais didático e que apresenta Jesus como Messias. Nesse evangelho, Jesus tem 5 grandes sermãos, que o primeiro começa com o sermão do monte, no capítulo 5, 6 e 7. O segundo sermão é o capítulo 13 das parábolas, depois o sermão comunitário no capítulo 18, sermão escatológico no capítulo 24. Portanto, os principais sermões, ou ditos, ou declamações públicas de Jesus estão classificados em sermões no Evangelho de Mateus. E no capítulo 13, que inicia o sermão das parábolas, especificamente no seu versículo 10 em diante, os discípulos perguntaram a Jesus: por que lhes falas em parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia do profeta Isaías. Nós vamos a um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.